Estamos conosco aqui com o Maharaj Purushottaya Swami, foi também um dos primeiros devotos na ISKCON no Brasil. Eu queria perguntar para você como é que você conheceu o movimento no início e depois as primeiras experiências que você teve no movimento e a história depois, em seguida, dos primeiros tempos que você participou. Bem, o meu primeiro contato com o movimento foi através da compra de um livro. Foi o Além do Nascimento e da Morte, lá em São Paulo. E eu já vinha lendo sobre esses assuntos espiritualistas, esotéricos e tudo mais. Então eu tive uma identificação muito grande com o que o Prabhupada dizia nesse livro. E isso daí bateu fundo na minha consciência e tudo. Isso foi lá em São Paulo, eu via o endereço, eu sempre ficava pensando, não, esse domingo eu vou lá perto do aeroporto, como é que chama? Congonhas? Amoema? O templo no aeroporto? Vila Prudência, Jardim Prudência. Ali, Jardim Prudência. Mas eu nunca fui, nunca cheguei aí ao templo, né? Todo domingo, assim, era pura preguiça, assim, eu não cheguei aí. Mas aí depois eu voltei para o Rio, e quando eu voltei para o Rio, então aconteceu assim um caso muito interessante, uma coincidência muito grande, porque no primeiro dia que eu cheguei aqui no Rio, eu fui visitar um amigo meu. Que é o Bhakta Lula, e ele me mostrou um livro que ele tinha ganho, né? E era o Bhagavad Gita de Srila Prabhupada em inglês. E eu fiquei fascinado vendo aquele livro. Eu já conhecia o Bhagavad Gita, mas aquele Bhagavad Gita em especial me atraiu completamente. O texto em sânscrito, as palavras, a tradução e os comentários e as ilustrações e tudo, foi impressionante, né? Então calhou que no dia seguinte eu tive que ir no centro da cidade, eu fui lá numa livraria esotérica e o dono da livraria, que já me conhecia assim, falou que, olha, chegou um livro aqui agora. E era o Bhagavad Gita de Prabhupada. Né? Em português? Em português. E eu imediatamente comprei, né? Aí tinha chegado naquele dia na livraria e eu comprei. Foi no dia seguinte que eu vi o Bhagavad Gita de Prabhupada em inglês. É Krishna mexendo os pauzinhos de novo, né? Aí acontece o seguinte, quando eu estive na casa desse amigo e eu vi o Bhagavad Gita de Prabhupada em inglês, ele foi me levar em casa de carro. Então estávamos indo no carro e no carro da frente tinha o Hare Krishna. E a gente veio subindo ali, lá na Tijuca, Rua Conde Bonfim, e o Hare Krishna na nossa frente. E de repente chegamos na usina, onde que eu morava, assim, um pouco mais acima, né? E o Hare Krishna na nossa frente. Aí virou na rua ali, não sei como é que chama aquela rua, Eduardo Xavier, uma ruazinha, né? Onde que a gente tinha que virar e o Hare Krishna virou também. Ele virou, você viraram. E depois tinha outra ruazinha mais acima, assim para a esquerda, onde que a gente ia entrar e o Hare Krishna entrou também. E a gente atrás dele. Aí chegou na esquina aqui, a minha casa era umas 4, 5 casas acima, mas o carro do Hare Krishna veio para baixo. Então eu já disse, vou ver onde que eles vão parar. E eles desceram assim umas 4 casas assim e pararam ali. Né? Aí a gente ficou sabendo que o Hare Krishna estava ali, na rua onde eu morava. Vizinho. É.
Então esse meu amigo falou assim, aí no dia seguinte que eu fui na cidade e comprei o Bhagavad Gita em português, eu telefonei logo para ele, falei, olha, sabe o que consegui? Eu consegui o Bhagavad Gita em português. Aí ele falou assim, ah é? Então vamos lá na casa do Hare Krishna para ver se eu troco meu Bhagavad Gita em inglês por um de português, que eu não leio em inglês. Aí nós fomos lá na casa do Hare Krishna, né? Aí chegamos lá e estava tudo vazio, que tinham acabado de alugar a casa, né? Tinha acabado de alugar a casa ali, naquela semana ali, aqueles dias. Então, assim, aí fomos entrando na casa, né? E tudo vazio ali, primeiro andar, assim, tudo vazio, não tinha nada, né, na casa. Aí a gente subiu o segundo andar, olhamos um quarto aqui na direita, outro quarto na esquerda, e quando escutamos umas vozes lá no fundo do corredor. Cheguei lá no fundo do corredor, tinha um Hare Krishna lá nesse quarto, né? Tinha um Hare Krishna sentado assim no chão, com uma mesinha pequena em frente, e outro Hare Krishna em frente dele, e mais uns 2 ou 3 assim sentados aqui mais atrás na sala. Então aquele Hare Krishna que estava atrás da mesinha era Vridayananda Maharaj. E o que estava em frente dele era o Ambujaksha. Depois tinha mais uns 2 ou 3, tinha o Jagni e o Bamaka, isso eu me lembro. Não sei se tinha mais algum, mas era assim. Aí imediatamente aceitaram a troca do Bhagavad Gita em inglês por um Bhagavad Gita em português, né? Aí começamos a conversar e tudo. Então eu fazia perguntas e o Vridayananda Maharaj respondia. E eu fiquei impressionado com a resposta que ele dava, assim. Aí ele, enquanto ele respondia, eu já estava pensando na próxima pergunta. Aí os devotos ficavam me olhando assim com cara meio feio, que eu fiquei taxado de especulador. Mas eles não sabiam que eu estava assim, desfrutando das respostas, né? E eu instigava assim com o meu conhecimento impersonalista que eu tinha, então eu instigava ali para ouvir o que ele queria, como ele colocaria do ponto de vista Vaishnava, né? Isso me impressionou bastante, né? Eu me lembro até que eu perguntei assim, fazia perguntas assim, porque eu ficava pensando nas perguntas, né? E como é que fica todo esse acervo cultural do Ocidente, as sinfonias de Beethoven, por exemplo, que era muito ligado à música e tudo. Aí eu me lembro que o Maharaj respondeu assim, sou mais o tim-tim-tim do Carter. Isso me desmontava totalmente, né? Falei, o que é esse tim-tim-tim do Cártaro? E ele também era um apreciador de música, depois a gente conversou sobre isso, né? Mas o pessoal pensava assim que, esse aí não tem nem chance de ser devoto, né? Esse é um maior especulador, né? Mas aí o Ambujaksha, ele fez muita amizade comigo, né? Éramos da mesma idade. Você era mais velho do que a média dos devotos ali, né? Então assim, aí ele depois me convidou para eu participar de um festival no templo.
Ele falou, vem aqui na sexta, vem aqui, passa o fim de semana aqui que nós temos muitos preparativos para esse festival. Eu falei, tudo bem, vou lá. Aí fiquei lá no templo pintando as paredes. E foi que... Foi seu primeiro serviço devocional, no caso, né? É, trabalhei duro. Aí esse domingo começou a chegar devotos convidados de toda parte, assim. Então tinha 3 sannyasis, tinha mais outro. A Lanata tinha acabado de chegar no Brasil, Futuro Paramadvaita, né? o Lokachaksi, Pancha Drávida, aquele Viraha Prakash, o Ami. Aí eu falei, poxa, gostei dessa turma, né? Aí chegou na segunda-feira, assim, eu falei para minha mãe, assim, que quer saber de uma coisa? Eu vou ficar naquela casa ali. Fazer uma experiência lá, né? E estou experimentando até agora.